Ela trouxe para o Brasil 5 medalhas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Das 5, 3 de ouro. Não bastasse, quebrou 2 recordes, e um jejum prolongado. Há 17 anos, nenhuma brasileira subia no topo do pódio paralímpico pela natação. A convidada de hoje do nosso programa é a nadadora pernambucana, sim, senhor, Maria Carolina Santiago. Eu sou Estela Mares Saldanha e este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Carolina, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. E para a gente começar essa conversa, eu quero te perguntar o seguinte: não é a primeira vez que você participa de torneios, de competições internacionais, mas é a primeira vez que você participa dos Jogos Paralímpicos, da Paralimpíada. Por que você não participou das vezes anteriores, das edições anteriores? Olá, Estela. Olá a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, poder estar conversando um pouco. E respondendo a tua pergunta, essa realmente é a primeira vez que eu participo das Paralimpíadas, né, que é o maior evento do esporte paralímpico do mundo. Na verdade, eu cheguei ao esporte paralímpico em 2018, né? Então, ainda não tinha havido nenhuma Paralimpíada e seria a de 2020. E então essa está sendo a minha primeira participação nos Jogos Paralímpicos. Bom, você falou que chegou em 2018, que não tinha havido ainda nenhuma Paralimpíada. Aí eu vou entrar na sua idade. Você tem 36 anos, é uma idade em que muitos atletas estão finalizando a carreira. Então, você, para os padrões, se tornou uma atleta de alto rendimento, entre aspas, tardiamente. Como é que foi esse processo? Diferente do esporte convencional, o esporte paralímpico, ele não tem bem essa regra da idade, né? Então, você encontra muitos atletas mais velhos, né? Às vezes, até, inclusive, a pessoa adquiriu a deficiência mais tarde também. Não foi meu caso. Eu nasci com síndrome de Morning Glory em ambos os olhos, o que dá uma baixa visão bastante acentuada. E a natação era um esporte muito bom, que casou perfeitamente, porque era um esporte de baixo impacto, que eu podia praticar. Mas eu estou na natação faz muitos anos, né? Eu comecei a nadar com 4 anos, com 8 eu já estava competindo, e tudo no convencional. Eu não conhecia o esporte paralímpico, e aos 19 anos eu me afastei um pouco das piscinas, né? Eu vou voltar um tempo depois, mas também já volto competindo, né? Eu competi depois tanto a natação em piscina como nas águas abertas, e foi aí que eu conheci o clube Grêmio Náutico União, que ele é um clube que é uma potência nas maratonas aquáticas e que eles tinham também uma equipe paralímpica. E aí eu entrei para essa equipe paralímpica, fiz todas as classificações e comecei a competir. Isso foi em 2018. E foi assim que eu cheguei no esporte paralímpico, né? Mas eu tenho toda uma história com a natação. Na verdade, a natação, para mim, ela está muito ligada à felicidade, né? Porque é na água que eu sou realmente assim feliz, né? Que eu consigo realizar, que eu me sinto realizada e que eu me sinto fazendo o que eu mais gosto de fazer da melhor forma, que é o que eu mais sei fazer, que é nadar. Então, quando eu tive essa oportunidade, na verdade, eu costumo dizer que quando eu entrei no esporte paralímpico, eu comecei a viver os melhores anos da minha vida, né? Que ali eu cresci não só como atleta, mas também como pessoa. Então, foi isso. Eu vou te pedir, então, para me falar de 2 momentos. Aquele momento, a emoção de subir ao pódio, né? O momento em que você subia ao pódio, que você era uma medalhista, e por 3 vezes no topo do pódio, né? Que emoção era essa? E
depois, um tempo depois, quando você racionalizou esses resultados obtidos por você? É interessante essa pergunta, porque eu não posso deixar de falar como eu me preparei para estar ali naquelas Paralimpíadas, né? Então, eu fiz uma preparação não só física, com toda a minha comissão técnica, né, através do meu técnico Leonardo Tomazello, mas também eu fiz uma preparação muito rigorosa psicológica, né? Eu tenho 2 trabalhos psicológicos que eu faço, um com o Fabrício, que ele é psicólogo do CT, e um por fora que eu faço com a Ana Lúcia Castelo. E ela me preparou para todos os momentos, inclusive para os momentos bons e para os momentos difíceis durante a competição. E por que eu estou falando isso? Porque quando você vai competir, que você tem um resultado, né? Você pode ficar eufórica, você pode ficar muito feliz e acabar atrapalhando um programa tão extenso que eu estava realizando ali. E foi uma coisa que eu trouxe do Mundial. Eu vi que isso me atrapalhou muito no Mundial e eu precisava ser uma atleta melhor do que eu fui no Mundial, em Londres, para poder chegar tão competitiva nas Paralimpíadas. Então, a gente fez esse trabalho, todo esse processamento, e quando chegou lá, eu estava muito preparada, né? Então, quando a gente conquistou aquela primeira medalha de ouro, que eu cheguei na entrevista e ele me disse que era um marco histórico, né? Depois de 17 anos a gente conseguindo aquilo, foi uma responsabilidade muito grande e eu não estava preparada assim para aquilo, né? Então eu comecei a dividir aquelas emoções ali com a comissão técnica para que eu pudesse deixar aquele momento e pudesse entrar num novo momento que era a preparação para a prova seguinte. Então eu só fui ter a dimensão mesmo e sentir aquela emoção daquilo tudo que a gente tinha feito quando acabou, né? Quando eu nadei os 100 metros nado peito, que a gente finalizou muito bem aquele programa, que a gente conquistou mais uma medalha de ouro, e aí eu pude deixar vir todas as emoções e sentir o que foi aquilo, né? O que era subir no mais alto pódio do pódio e escutar o hino nacional tocar por causa do programa da gente, das provas que foram tão bem realizadas. Então, eu me senti muito satisfeita, na verdade, a comissão técnica também fez valer a pena tudo aquilo que a gente tinha vivido, toda aquela parte difícil que é o treinamento fez valer a pena, né? E fez sentido. Finalmente, a gente tinha concluído da melhor forma com um programa vitorioso. Então, eu estou muito bem, assim, muito satisfeita, muito feliz. A gente chegou muito competitiva nessa competição. E, na verdade, depois eu fui ter também a dimensão do que significava uma medalha de ouro, né? E eu só tive essa dimensão quando eu cheguei no Brasil, que eu vi o quanto aquela vitória representava para as outras pessoas. Não era apenas uma medalha de ouro, era o que ela tinha se transformado. Ela tinha se transformado em motivação, em incentivo, em coisas boas, tão boas que eu só tive mensagens maravilhosas. E todo mundo que me abordava dizia: nossa, você não sabe como você mudou minha vida, como foi diferente ver aquilo tudo, né? Como foi bom ganhar essa medalha de ouro. É como se as pessoas também tivessem tido aquele momento, tivessem também saído vitoriosas. E eu fiquei muito mais satisfeita, então, nesse momento. Vamos botar cada uma das medalhas nos seus devidos lugares. São 5, 3 de ouro, uma de prata e uma de bronze. Onde é que essas medalhas estão? Em que modalidades você ganhou ouro, a que você ganhou prata e a que você ganhou bronze? Cada prova teve uma história, né? Uma coisa incrível que aconteceu. Eu iniciei o programa, na verdade, sem ganhar medalhas, né? Eu nadei os 100 metros borboleta, fiquei em sexto. Um dia depois, 2 dias depois, na verdade, eu estava lá para nadar os 100 metros costas. E eu queria muito aquela medalha, eu queria mais do que tudo aquela medalha, e aí a gente conquistou uma medalha de 3º lugar. E para mim foi muito importante, porque o nado costas era um nado que eu nunca tinha nadado antes de chegar no Paralímpico, né? Então, através da utilização do tupper, né, que é o bastão que me avisa quando eu faço a virada, eu pude estar participando dessa prova e desempenhar, né? Então, para mim era muito importante, eu consegui fazer o meu melhor tempo, então eu fiquei muito satisfeita. E depois eu fui lá nadar minha prova, né, que é os 50 metros livre, só que essa prova é uma prova que eu nado numa classe acima,
porque não tem essa classe, não tem essa prova na minha classe, que é a S12, porque a prova para deficientes visuais, ela vai da classe S11, S12 e S13. Então, S12, os atletas usam TAPER, S13 não usam e S11 são cegos completos, né? Ou então tem uma condição de visual que não ajuda em nada, em absoluto. E eles nadam com os olhos vendados, né? O óculos, ele é todo preto. E aí eu nadei os 50 livres na classe acima, e para mim foi muito especial, porque eu era líder do ranking, a gente tinha acabado de bater um recorde mundial na seletiva, nessa prova, então eu tinha ido muito preparada para essa prova, né? E a sequência foi o 100 metros livre, que é a minha prova, foi a prova que tinha me garantido a participação nas Paralimpíadas, e eu queria muito ganhar aquela prova. Então, eu nadei com tudo que eu tinha, e tem uma história muito especial nessa prova, que foi que quando eu cheguei no balizamento, eu estava um pouco nervosa, porque eu sabia que ia ser assim por batida de mão a prova, então eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha que fazer, né, da minha preparação psicológica, e eu comecei a ter uma calma de que ali era meu lugar, de que aquele era o meu momento, aquela raia era minha e aquela era a minha oportunidade de nadar bem. Então eu fui feliz de nadar aquela prova, isso foi interessante. Nesse mesmo dia eu nadei o revezamento. Sim, aí foi uma medalha de ouro, né? E aí, nesse mesmo dia, eu nadei o revezamento, que foi a gente ficou em segundo lugar, mas foi uma prova bastante especial, porque esse revezamento foi a primeira prova que eu fiz no Parapan, que foi a primeira competição internacional, assim, fora do Brasil que eu tinha ido. E a gente, a gente escapou em um determinado momento e fomos desclassificados. E a gente viu a necessidade que a gente ia ter de treinar muito aquela prova para isso não acontecer, porque o revezamento visual, ele é muito detalhado, né? Ele é muito, você precisa estar mesmo em sintonia ali com a pessoa que vai te soltar, com a pessoa que vai fazer o tupper, com o outro que vai fazer o tupper da chegada. Então, é uma sintonia maior do que só os 4 atletas. Tem também toda a comissão técnica que trabalha com a gente naquele momento. E aí a gente ficou em segundo lugar, e aquilo ali para mim foi incrível. Eu fechei com 2 homens e todo mundo me pergunta, né? Nossa, você não ficou nervosa? Eu digo, olha, quando eu fiz a virada, que eu senti a marola do menino vindo, porque eu não consegui enxergar ele do lado, mas quando eu senti a marola dele, eu digo, eu só vou parar quando eu chegar naquela borda. E aí foi o que eu fiz, e a gente chegou em segundo lugar, em batida de mão. Foi muito especial, né? E nadar em equipe é uma coisa que me anima muito. E essa prova também, o meu técnico e o psicólogo, eles entraram num consenso de que eles precisavam me motivar, porque eu estava muito cansada, que foi no mesmo dia do 100 livre. E resultado, o meu psicólogo que me acompanha desde o início, o Fabrício, ele sabia que eu funcionava melhor quando eu estava com raiva, né? Eu dava uma resposta imediata. E aí o meu técnico disse, pode deixar. E quando a gente chegou para nadar, ele deu aquele incentivada no revezamento e de repente ele me puxou de lado e fez, olha, vai lá, faz o que dá para você fazer, não faz mal. E eu fiquei assim, eu disse, como assim? Você me treinou para isso? Aí ele, não, fica tranquila. E era um momento que eu não podia mais conversar com ele. E eu fiquei com tanta raiva daquilo que eu achei que ele não estava acreditando que eu era capaz. E aí eu fui lá, nadei e acabei dando um tempo melhor do que o tempo que eu tinha dado no meu 100 livre, né? Eu nadei para 58 e aquilo foi muito importante para mim. E quando a gente saiu do revezamento, ele falou, agradece a Fabrício, que ele que me disse, que fez a intervenção imediata. E aí a gente ficou em segundo lugar. Depois, para fechar, era a minha prova mais especial, né? Porque o peito é o que demanda mais energia para mim, para eu estar nadando, mas é a prova que eu nado desde criança, e eu queria performar naquela prova, e fazia mais de 2 anos que eu não conseguia nadar para 1,14, né? Então, e ela me atrapalhou muito no programa, porque eu tinha que nadar, é uma prova que eu preciso nadar muito, tá nadando o tempo todo. Então, como eram muitos dias de competição, eu ia lá, competia, no outro dia eu tinha que estar lá cedo para treinar. Então, eu competia, treinava. Várias vezes eu saí fechando a piscina por causa disso. E para mim terminar daquele jeito com uma medalha de ouro foi incrível. Então foi bronze no costas, ouro no 50 livre, ouro no 100 livre, prata no revezamento e ouro no 100 peito. Pare de me emocionar, viu? Vou chamar o intervalo por causa disso. A gente volta daqui a pouquinho. Você que está em casa, não saia daí. Nosso intervalo é curto
E a entrevistada de hoje do Opinião Pernambuco é Maria Carolina Santiago, atleta que trouxe 5 medalhas para o Brasil dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. A convidada de hoje do nosso programa é a nadadora Maria Carolina Santiago, que trouxe para o Brasil 5 medalhas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Eu sou Estela Mari Saldanha e esse programa, você sabe, também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Carolina, no bloco anterior, você falou sobre as 5 medalhas, né, que você ganhou, colocando cada uma na sua respectiva modalidade e no seu contexto. Você foi para 6 competições e trouxe 5 medalhas. A única competição que você disputou que não trouxe medalha foi no nado borboleta. Aí eu fiquei curiosa. Foi um mero acaso ou porque é uma modalidade com a qual você não se afina tão bem ou tanto como se afina nas outras modalidades? Essa pergunta é muito interessante eu ninguém me fez ela. E tem uma razão de ser de eu ter nadado o borboleta, né? Eu tenho poucas competições internacionais. Então, o meu técnico, quando ele viu que o programa ia ser muito extenso e que eu já ia entrar nas provas que eu queria medalhar, né? Ele disse assim, olha, tem uma oportunidade de você nadar para fazer uma espécie de quebrar o gelo, né? Para você entrar em contato com a entrada, para você sentir a piscina, sentir a competição, sair, né? A saída ali da piscina. E eu acho que vai ser bem interessante, já que você não participou de muitas competições internacionais, né? Eu fui para a Pan Mundial e depois acabaram-se as competições. E aí eu entrei nessa, topei e foi muito bom, porque a gente pode ajustar muita coisa naquela prova, desde o aquecimento até mesmo a saída de prova, né? E ela foi muito importante por causa disso, mas não é realmente um nado que eu treine, né? Eu nado muito para o crawl, para o peito e para o costas. Eu não tive a oportunidade de treinar para borboleta, mas foi muito importante para o meu programa. Bom, vamos falar agora do universo feminino nos Jogos Paralímpicos. Eu tenho aqui alguns dados. Por exemplo, as mulheres representaram 40% da delegação brasileira em Tóquio. Das 72 medalhas conquistadas, 26 foram obtidas por mulheres, 7 medalhas de ouro, dessas 7, 3 suas. Eu queria que você me falasse um pouco desse universo feminino nos Jogos Paralímpicos. E para você, assim, o que representa pessoalmente você como mulher tá ali disputando provas tão importantes, né? Tá numa Paralimpíada e conseguir esses resultados extraordinários que você conseguiu. Certo. Quando a gente participa dos Jogos Paralímpicos, a gente está falando de alto rendimento, né? Para a gente ter as meninas ali, elas precisam. Não é um esporte, o alto rendimento não é um esporte que seja assim. Que você vá porque você tem uma deficiência, ou que você vá porque você tem uma história bonita. Não. Você está ali naquela seleção porque você tem o 6º tempo do mundo, até o 6º tempo do mundo. Então, a seleção paralímpica ela é composta de uma forma muito forte, né? Não são os índices da Paralimpíada, são os índices do Brasil, que é até o 6º tempo do mundo. Então, as meninas, elas precisavam fazer esses tempos. E aí o trabalho começou muito tempo lá atrás, quando a comissão técnica entendeu, através de Leonardo Tomazello, que ele entendeu que precisava fazer um trabalho de base para que as meninas pudessem ter a mesma condição que os meninos, a mesma oportunidade de chegar lá em cima. Né? Então, nas categorias de base, quando tem
um convite para que as pessoas vão para o centro de treinamento paralímpico. Sempre é metade do número mulheres, metade do número homens. Metade do número de técnicas, metade do número de técnicos. Então, a oportunidade ela é a mesma. Então, por isso que a gente tem hoje mais meninas figurando no alto rendimento. E aconteceu uma coisa bem interessante comigo, porque apesar do esporte de alto rendimento ele não ser assim inclusivo, né, nessa seleção, né, ele acaba só sendo inclusivo na sua existência, né, que é paralímpica, e você não competir no olímpico, aconteceu uma coisa comigo, que foi o seguinte: no Mundial, antes do Mundial, quando a gente estava na preparação para o Mundial, a gente identificou que eu tinha muita oscilação. Uma semana eu estava nadando de um jeito, uma semana depois eu estava nadando de outro. E como no esporte de alto rendimento você é avaliado diariamente pela comissão técnica, para poder que a intervenção seja feita rapidamente, eles começaram a observar que eu tinha uma variação muito grande de rendimento toda vez naquele determinado período do mês, que era um determinado período do meu ciclo, onde eu tinha uma queda de rendimento. E eu tinha um acúmulo de 4 quilos de retenção de líquido. Então, eles disseram assim, a gente estava à beira do Mundial, a gente foi para o Mundial, eu tive muitos problemas com isso, no Parapan e no Mundial, e quando a gente voltou, eles tiveram a sensibilidade de olhar para mim, não como se eu fosse uma atleta incompetente, mas como eu sendo mesmo uma atleta mulher que precisava ir para uma médica ginecologista do esporte para fazer todo esse acompanhamento. E isso foi muito importante, porque esse olhar sensível que eles tiveram para mim, porque no momento eu me sentia incompetente, eu dizia, meu Deus, eu treino tanto, chego lá e não realizo. E eles tiveram essa sensibilidade de olhar para mim e dizer assim, não, olha, você não realiza, não é porque você não quer, não é porque você quer chegar aqui e nadar mal. Você não está realizando porque você precisa ser acompanhada pela ginecologia do esporte, porque você é mulher. Entendeu? E a partir daí, eu comecei a passar com Tatiana Parmegiano, que também é a ginecologista do COB, e ela ajustou toda a parte minha hormonal, e desde então eu não tive mais uma variação de desempenho e consegui treinar realmente em alto rendimento e competir em alto rendimento. E por isso que a gente conseguiu chegar lá, sabendo o que é que a gente ia fazer, porque era uma caixinha de surpresa antigamente. E agora não, a gente sabe exatamente o que a gente treinou e o que a gente pode realizar. E isso foi uma coisa muito interessante, foi um ganho muito grande que o comitê acabou tendo. E agora todas as meninas que vêm atrás de mim têm esse benefício de saber e não ser julgada pelaquela performance dela ali, mas ser orientada e ser também analisada e levada em conta essa condição de mulher. E isso foi muito importante. Enquanto você falava, eu estava aqui me lembrando daquela música de Rita Lee, Mulher, Bicho Esquisito, todo mês lembra, né? E, enfim, então é isso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de como foi seu treinamento, porque a gente está e estava, né, no período aí preparatório, no meio de uma pandemia terrível, perversa. Como é que foi para você treinar, se preparar para a Paralimpíada, no meio de uma pandemia? Eu costumo dizer, inclusive, que a minha forma de ver os Jogos Paralímpicos foram duas, né? Uma antes de iniciar a pandemia e uma quando a gente estava para viajar. A gente estava numa preparação muito rigorosa para as Paralimpíadas quando houve o cancelamento, né? E, quer dizer, na verdade, o adiamento, né? E aquele momento foi um momento muito difícil, porque eu estava batendo meus melhores tempos, eu estava extremamente preparada e, de repente, a gente não tinha mais piscina para competir. E pior, a gente não sabia o que ia acontecer. E então eu passei 2 meses completamente em casa, sem poder sair, porque estava tudo fechado. E quando passaram os 2 meses, eu sentei com o meu técnico, com a comissão técnica, e a gente resolveu, eu e outros atletas, que a gente precisava treinar, já que a gente não queria só participar das Paralimpíadas, né? A gente queria performar. Então, eu mesmo, por conta própria, fui para o interior com o meu técnico e outros atletas, e a gente treinou lá durante bastante tempo, foram mais de 2 meses lá treinando, e quando o CT voltou a abrir, quando o CT voltou a funcionar, mesmo com todas as restrições, a gente voltou para cá. E o treinamento, ele
ele começou a acontecer de uma forma diferente, que antes eu vinha por etapas, agora meu técnico não sabia se poderia parar novamente, então a gente começou a fazer pequenos ciclos, né? Base, força, específico, competia. Base, força, específico, competia, até chegar lá nas Paralimpíadas. Então, isso foi uma preparação diferente, mas que deu muito certo. Como a gente não tinha as competições, a nossa, eu digo assim, competia, eram tomadas de tempo no próprio centro de treinamento paralímpico, né, onde a gente ia testando cada etapa que a gente ia utilizar lá nas Paralimpíadas, como, por exemplo, as classificatórias, as finais, poder estar competindo de manhã e de tarde, o intervalo entre uma prova e outra, testando as suplementações. E isso era uma coisa muito importante que a gente tinha que fazer e a gente não tinha competição e tinha que fazer no treino. Então, foi uma preparação bastante, assim, atípica, né? Bem tumultuada, de muita incerteza, mas que eu foquei no que eu tinha que fazer diariamente. Então, eu tinha hoje o dia para treinar, eu vou tirar o máximo que eu posso tirar daquele dia. E eu queria chegar preparada, se tivesse jogos, mesmo que fosse adiado de última hora, eu queria estar preparada para caso dissesse assim, olha, vai ter jogos, você vai. Eu queria estar pronta. E foi isso que a gente fez. E eu agradeço muito, viu, a comissão técnica e todos os investimentos que não pararam durante a pandemia, né? Isso foi muito importante para que a gente pudesse estar continuando no treinamento de alto rendimento. Carolina, eu tenho 30 segundos para terminar o programa. Queria que você dissesse como é que estão aí suas expectativas e como é que você vai se preparar para a Paralimpíada de 2024 em Paris. Olha, eu já enchi muito meu técnico, querendo saber como é que vai ser essa preparação. A única coisa que ele me disse é o seguinte, que talvez a gente não faça um programa tão extenso, mas que a gente vai sim ter condições de chegar bem competitiva, tanto como a gente chegou em Tóquio, lá em Paris. E essa é a minha meta. Muito obrigada. Parabéns 1000 vezes para você. Obrigada. De já, boa sorte na competição de Paris. E volte outras vezes para a gente conversar mais aqui no Opinião Pernambuco, tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade.